Muito obrigada, cumprimento todo o pessoal da Rede Alesp, as pessoas que nos acompanham, também os deputados Dr. Jorge do Carmo, professor Janazzi. Queria me solidarizar e me irmanar, né, na pauta levantada hoje pelo professor Jorge do Carmo, quando a Assembleia se debruçou sobre um projeto que autorizava um empréstimo para seguirem as obras no Tietê. Eu visitei toda a região, né, que foi mencionada pelo Dr. Jorge do Carmo, especial o Parque Helena, né, toda a área ali de São Miguel, Itaim Paulista. E um dos motivos pelos quais eu votei não, né, a autorização para o empréstimo foi porque eu, muito embora reconheça a importância da construção dos parques ali na várzea do Tietê, eu não consegui ver nas obras algo estrutural, né, algo efetivo para que essas enchentes não continuassem ocorrendo. Aliás, foi nas inspeções que fiz para deliberar sobre esse projeto que eu descobri que praticamente 98% do esgoto de Guarulhos era despejado, ainda grande parte no rio Tietê. Então, é importante que nós tenhamos em mente que essas obras precisam ser obras efetivas, né? Obras de saneamento básico, obras que terão consequências, e não apenas, e aqui eu não quero ofender ninguém, obras que têm um impacto, vamos dizer assim, visual, mas não estrutural. Então, eu quero aqui me colocar à disposição do deputado Jorge do Carmo para apoiar esses pleitos todos de medidas efetivas para que a população da Zona Leste de São Paulo, eu mesma sou, né, assim, venho da Zona Leste, e que essa população tenha toda a atenção necessária para que não seja vítima de enchentes nessa época de chuvas aí que aflige, né, essa população no início de todo o ano. Então, deixo aqui a minha solidariedade e me voluntario a assim, ajudar mesmo o deputado nessa pauta, que é uma pauta muito importante. Com relação à fala do deputado Gianazzi, eu vou primeiro tentar ver os detalhes do plano de retorno às aulas. Eu confesso que vejo mesmo com preocupação esse retorno, porque, como já disse aqui na nossa tribuna virtual, muito embora proporcionalmente os números no Brasil sejam menos significativos do que nos outros países, eu sei que, em absoluto, os números são muito altos, mas proporcionalmente à nossa população, os nossos números, sobretudo de morte, não são tão elevados como outros países. Tá? Muito embora isso seja um fato, nós temos um número maior de jovens, de crianças, adolescentes e jovens mortos, quando comparados com outros países. Então, eu fico, sim, preocupada com a retomada das aulas, mas eu prefiro me debruçar sobre as regras que ainda vão ser anunciadas de maneira mais detalhada, para apenas depois me manifestar. Tá? Então, fica aqui o registro da minha preocupação, mas eu vou olhar as regras no detalhe para poder falar com maior consistência. Nesta primeira fala, eu queria anunciar que eu consegui agendar um horário para conversar com o doutor Dimas Covas, em nome do Butantan, a respeito da vacina, objeto de uma parceria, né, entre São Paulo e China. Eu solicitei essa audiência, agradeço aqui publicamente a receptividade nessa solicitação, porque eu estou ainda muito preocupada com essa parceria, não só no aspecto da contratação, mas no aspecto dos protocolos para a realização de pesquisas com seres humanos. Eu já falei aqui, reitero, que encontrei matérias mostrando alguma restrição do próprio povo chinês, né, com vacinas desenvolvidas por esta mesma empresa. Então, eu quero ouvir o doutor Dimas Covas, que é um profissional que eu respeito, e nas reuniões que fiz com a senhora Procuradora-Geral do Estado e depois com o secretário de Saúde, obtive a informação de que ele seria a autoridade responsável por esta parceria. Então, amanhã
no horário do nosso plenário, estarei em reunião, né, com o doutor Dimas Covas para obter mais detalhes sobre essa tal vacina. Também gostaria, eu fiz uma listinha aqui dos pontos, de reiterar algo que disse durante a participação do secretário da Saúde na nossa Comissão de Saúde, tenho a honra de integrar, reiterar que eu entendo firmemente que São Paulo, o Estado de São Paulo, precisa mudar o protocolo para que os médicos da rede pública, como já fazem os médicos da rede privada, ministrem medicamentos aos pacientes de Covid já no início dos sintomas, tá? Eu criei essa convicção depois de ser eu mesma acometida pela doença e de perceber que meu quadro agravou demais, porque eu seguia a orientação, que era praticamente de todos, né, de ficar em casa esperando os sintomas, vamos dizer assim, se manifestarem de maneira mais intensa. E quando eu fui para o hospital, já eram 15 dias, né, de agravamento dos sintomas e o meu quadro ficou bastante significativo. Eu lembro das faltas de ar, são faltas de ar muito diferentes, né, da que a gente... Eu sou uma pessoa que tem muita alergia, sempre convivi com faltas de ar, mas nunca nada parecido com a falta de ar do Covid, né, que a gente sente como um caminhão em cima do peito. Então, eu questionei o secretário da Saúde, ele me respondeu de maneira técnica, então aqui não tem nenhuma agressividade, nenhuma acusação, nenhuma afronta, mas tem um inconformismo, acho que a palavra correta é essa, porque o secretário respondeu que como não existe um remédio, também não existe vacina, que ele não vai fazer protocolo nenhum orientando os médicos do setor público a medicarem. E o que eu tentei dizer durante a comissão, e venho dizendo nas minhas redes, venho dizendo aqui nas minhas entrevistas, aqui no plenário virtual, e acabo de fazer um requerimento à Comissão de Saúde, o que eu venho dizendo é o seguinte: as evidências médicas, né, mostram que aqueles pacientes que são medicados no início dos sintomas, esses pacientes, em regra, não têm um quadro de agravamento, não vão para a UTI, né? E as pesquisas mostram que mais de 80% daqueles que vão para a UTI e são entubados vêm a óbito. Então, assim, eu ando muito incomodada, muito inconformada com essa insistência do secretário estadual de saúde em não fazer um protocolo para tratar os pacientes já no início dos sintomas. Acompanhei entrevistas de vários médicos, de hospitais, assim, referência, médicos que, inclusive, adoeceram, e todos se trataram com remédios logo no início e tratam seus pacientes com remédios logo no início. Eu não acho justo que o paciente SUS em São Paulo não tenha acesso a essas receitas, não tenha acesso a essas prescrições. Quero deixar muito claro que eu não estou falando de cloroquina, não estou falando de hidroxicloroquina necessariamente, tá? Estou falando de medicação em geral, tá? No Amazonas, em vários estados do Nordeste, os médicos estão prescrevendo kits de medicamentos, alguns com cloroquina, alguns com hidroxicloroquina, outros sem essas substâncias, mas o paciente não sai sem uma medicação. Em São Paulo, não é isso que está acontecendo na rede pública. O paciente é mandado para sua residência para ficar esperando outros sintomas. E todo mundo sabe que o Covid é uma doença traiçoeira, o agravamento dos sintomas acontece de maneira muito rápida, e eu não acho justo o que está acontecendo no estado de São Paulo, né? Fica aqui esse registro. Acabei de protocolizar aqui na casa um requerimento para a Comissão de Saúde para convocar o sucessor do doutor Davi Uip no comitê técnico que orienta o governador do estado, porque eu quero ouvi-lo a esse respeito. Eu, em regra, não gravo vídeos, não faço manifestações ofendendo ninguém, agredindo ninguém, acusando ninguém. Mas eu entendo que é um direito e dever meu, como deputada, chamar e poder dialogar com essas autoridades.
Nesse sentido, anuncio que nesta noite, hoje à noite, às 20 horas, eu vou participar de um debate com médicos do Brasil inteiro, na página de Face, que recebe o nome de Médicos pela Vida Covid-19. Para concluir, eu vou publicar o postzinho do evento nas minhas redes, fui convidada a participar desse evento, fiquei muito honrada com o convite, e o intuito é ouvir experiências de médicos, Brasil afora, para concluir, deputada, pacientes no início dos sintomas. Então, fica aqui o convite para que todos acompanhem esse debate, e eu já peço a minha reinscrição para tratar dos outros temas. Muito obrigada.